O presidente Lula, na mensagem enviada ao Congresso Nacional, expôs a defesa do diálogo com o Legislativo, mas na contramão, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, jogou lenha no conflito entre líderes partidários e articuladores políticos do governo ao criticar o excesso de poder do Congresso Nacional no orçamento da União de 2024. Mais informações com o repórter Almir Fernandes. A presidente da Executiva Nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, fez uma declaração que joga ainda mais combustível na instável relação entre líderes partidários do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Gleisi disse nesta segunda-feira, no dia da abertura do ano legislativo de 2024, que os 53 bilhões de reais aprovados pelo Congresso para as emendas parlamentares são um ultraje e conclamou a sociedade a pressionar o parlamento a conter o avanço na gestão do orçamento da União. O tom áspero na manifestação da líder petista foi exposto em meio ao descontentamento entre deputados federais e senadores contra o veto do presidente Lula, que tirou 5,6 bilhões de reais de emendas da Comissão do Orçamento de 2024. Líderes partidários reagiram, prometeram derrubar o veto e o governo sinalizou para a recomposição dos recursos. Segundo Gleisi, se tivessem maioria no Congresso, o governo teria conseguido evitar esse crescimento exorbitante. Diante dessa situação, a presidente nacional do PT defende, abre aspas, precisamos que a sociedade nos ajude para não deixar o legislativo avançar desse jeito numa situação que não é de sua responsabilidade constitucional, fecha aspas. Enquanto Gleisi Hoffmann manifestou indignação com o poderio do legislativo, o presidente Lula, em mensagem ao Congresso Nacional, defendeu o diálogo com a Câmara e o Senado. Com informações nos bastidores políticos, Almir Fernandes. Olha, é compreensível. Vamos olhar por partes aqui. Quando a Gleisi Hoffmann fala e vai a público externar essa preocupação, vamos dizer assim, dela, com o que ela chama de excesso de poder do Congresso Nacional, com a aprovação de tantas emendas parlamentares no orçamento, são 53 bilhões de reais. Então ela diz que há um crescimento que ela chama ultrajante, né, da presença, da força dos parlamentares no total do orçamento da União, porque ela diz que isso é quase um total para investimento. E ela diz, olha, que não é contra as emendas, mas que elas também não podem substituir o próprio executivo, porque no entendimento dela essas emendas, ela diz que não é contra, mas que não há de fato um planejamento com essas emendas para o país, uma vez que esses recursos eles seguem interesses paroquiais dos parlamentares. Tem fundamento em alguns pontos? Tem, é fato. Os parlamentares, na realidade, estão aí bravos porque o governo vetou 5 bilhões e 600 milhões das emendas, né, de comissão, que são aquelas emendas que elas não estão exatamente vinculadas, ou seja, elas não têm a obrigatoriedade de serem aplicadas e que depende aí do governo para serem liberadas. Esse é um ponto. Mas não é só isso. O que está em papel, em discussão aqui exatamente, é o avanço principalmente da questão da força do parlamento sobre o executivo, que já não tem o domínio absoluto sobre as verbas do orçamento da União, mas principalmente o embate político, porque de fato o governo hoje não tem uma correlação de forças equilibrada, mesmo tendo atraído partidos do Centrão, como republicanos, como o PL, por exemplo. O governo ainda não tem a segurança, por exemplo, para votação de aprovação de projetos, de matérias que são estratégicas. Aí ela está apelando até então para a sociedade. Mas não é só isso não. O que faz aí é todo esse embate que temos hoje entre o Congresso e o Executivo, é porque na realidade é aquilo que eu falei, Marcos e ouvintes, já estão aí no olho, no radar de todos, a renovação da presidência da Câmara e também do Senado. E a Gleisi disse muito claramente, o PT não vai ficar como espectador. O governo não quer ficar como espectador e terá uma função importante, lógico, na articulação de nomes para disputar a presidência da Câmara e do Senado. Então, isso daí, se ele vai ter sucesso ou não, são outros 500 que a gente sabe que isso vai ainda demandar algumas articulações. O presidente Lula tenta pôr os panos mornos, mas sabe que essa dificuldade é
real. Também outro ponto que tem pegado muito nessa relação, que eu diria conturbada, entre o governo e os partidos aí mais à direita, é que, por exemplo, a questão dos ataques à extrema-direita, ao bolsonarismo, ela diz que o PT e o governo não vão ficar quietos com isso. Pelo contrário, eles pretendem ganhar mais terreno, porque eles dizem que estão numa guerra. O PT considera que está numa guerra contra a extrema-direita, então ela diz que tem que ir para o embate, para o enfrentamento. E esse enfrentamento tem consequência. Como tudo na vida, tudo que tem ação tem também reação. Então a gente vai acompanhar isso, esse embate vai ser inevitável, principalmente, Marcos e ouvintes, na aprovação de matérias nesse primeiro semestre de 2024. Por que eu estou falando tanto no primeiro semestre de 2024? Porque é o ano em que o governo pretende concentrar suas atenções e aprovações para o que interessa. Porque o segundo semestre, aí, meu amigo, todo mundo vai estar voltado para as eleições municipais, Marcos.